Bom dia, mais um vídeo aqui relacionado aos temas dos eixos temáticos do Governo do Estado do Paraíba, da Secretaria de Educação, sobre educação e direitos humanos. E nesse texto que eu escolhi trabalhar essa semana, é um texto sobre a religião e os direitos humanos. Então, quem é religioso e é contra os direitos humanos, saiba que você está exercendo algo, um direito seu, né, que é também um direito humano, um direito fundamental. Ao longo do vídeo nós vamos ver, né, onde é que isso está definido como um direito fundamental e exatamente as causas que nós vamos apontar, né? Então, só lembrando, um vídeo que vai direcionado para os alunos da rede estadual do estado da Paraíba, né, onde a gente está com esse modelo de aulas e a plataforma com atividades, aulas online, aulas remotas, mas que fica aberto para qualquer pessoa que se interessar, que aprender alguma coisa ou apenas refletir sobre o tema que nós estamos colocando, nós estamos abordando, certo? Então, eu começo a análise desse texto, que vai estar lá na plataforma para os alunos hoje, com uma pergunta. As pessoas nascem odiando as outras? Não, as pessoas não nascem odiando as outras. Você não nasce odiando, né? O ódio é um sentimento que é aprendido. Você aprende a odiar. Da mesma forma que a religião. Você não nasce com uma religião decidida a qual você seguirá, porque evidentemente você não tem a consciência necessária quando nasce para isso. Você é ensinado, você é apresentado, levado por várias condições, pela sua família, enfim, inicialmente pela família. Então, você não nasce odiando e você não nasce também um ser religioso, certo? E aí, Durkheim, por exemplo, vai dizer: a religião é algo que congrega os homens em ideias comuns, né? Ou seja, a religião é um espaço onde você tem ali uma ideia que é comungada por pessoas, por um grupo, né? Então, se você não comunga com aquelas ideias, você evidentemente não está situado ali naquele ambiente, não deveria estar participando ali porque você não concorda com aquilo, né? Muito bem. Então, a religião é uma atividade humana, né, caracterizada como uma atividade humana, que busca a relação entre o homem e o divino, né? Um Deus ou deuses. Então, se a gente olhar para a Grécia Antiga, você vai ter a relação com deuses, né? Para os hinduístas, você vai ter também essa relação com os deuses, né? Ou seja, uma religião monoteísta e uma religião politeísta. Aí você já tem uma divisão entre conceitos e formas de religiosidade e de religião, né? Uma politeísta, onde a crença é caracterizada apenas por um Deus. Os membros dessa religião se caracterizam porque acreditam em um Deus. A crença politeísta, e aí ela tem um advento lá na mitologia grega e nas mitologias de outras civilizações, né? Mas pegar um pouco da mitologia grega para ilustrar isso a partir dos deuses, né? Dos deuses gregos, tendo o deus Zeus como o chefe, como comandante ali de todos esses deuses. Então, a religião é uma atividade humana, né? Ela é exercida pelos humanos, pelo ser humano, relacionando o ser humano com o ser
divino ou com seres divinos, né? Você tem uma pluralidade aí quando você toca na questão dos politeístas. Ok. Na sequência, você tem a caracterização da religião como um direito. Direito de quê? Direito de professar a sua fé. Você não é obrigado a professar a fé que o outro quer que você professe, a ser da religião que o outro quer que você seja. Portanto, você vai encontrar aí na Constituição Federal de 88, que rege todas as leis aqui no Brasil, a nossa Carta Magna, a nossa lei maior, e também na Declaração dos Direitos Humanos. O quê? Que a fé, ela é um direito fundamental. O que é um direito fundamental, professor? Um direito fundamental é um direito que todo ser humano tem. Todo ser humano tem de ter, né? Direito à educação, à saúde, nós falamos disso num outro momento, mas o direito de ir e vir, o direito, só para exemplificar, o direito à liberdade de expressão, que aí está caracterizada também a religião, a religiosidade, a capacidade que você tem de professar uma fé, né? Então, você vai encontrar nesses dois documentos, tanto na Constituição Federal quanto na Declaração dos Direitos Humanos, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nós já falamos também no outro vídeo, que a religião é um direito fundamental, ou seja, todo ser humano tem o direito a cultivar a sua fé, né? A professar uma fé, a fazer parte de uma religião. E, evidentemente, como muitos outros direitos humanos, não são respeitados. Em alguns lugares, há perseguição a cristãos, há perseguição a muçulmanos muito menos, mas há uma perseguição, se não pela violência, uma perseguição ideológica ou o preconceito também, que a gente vai falar mais na frente, né? Então, o que caracteriza o direito humano, o direito fundamental a ter uma religião? A liberdade religiosa. Tanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos quanto a Constituição Federal, e no caso da Constituição, ela é a lei que garante isso, né? Você não pode ser discriminado por sua religião, ou também por não ter religião. O direito fundamental, ele é exatamente nesse sentido também. Você tem o direito de ter e não ter. Você tem a possibilidade de não ser de religião nenhuma, que não tem nada a ver com religiosidade. Religiosidade é outra coisa, vamos falar em um outro momento mais à frente, tá? Então, a liberdade religiosa, a liberdade de crença, né? Está garantido na Constituição Federal de 88. Você não é obrigado a seguir a religião que querem que você siga. Muito bem. Então, um outro ponto é que a religião também é cultura, que está lá no texto que eu deixei lá para os alunos. A religião, ela se confunde com a cultura de duas formas. A gente viu isso na escola, na história, né? Na disciplina de história você vê isso também, ela é cultura, a religião é cultura representada nas artes sacras, do catolicismo, né? E mais assim, visivelmente, nas religiões de matrizes africanas, nas religiões afro, né? Candomblé, Umbanda, etc. Porque a religião vai se confundir com a cultura do povo negro. Então, a religião se caracteriza como um aspecto cultural do povo negro, dos escravos que vieram para o Brasil e que tinham também a necessidade de se manifestar espiritualmente, e aí elas criam as religiões, ou trazem essas religiões da África para o Brasil, e aí também a perseguição a esse direito, nesse momento, nesse momento, a perseguição contra essa manifestação da sua religião, da religião afrodescendente ou afro-brasileira, como se costuma chamar, né? Então, seguindo nossos pontos, o que garante a liberdade de crença? A lei. A lei garante essa liberdade de crença, né? Você é livre para professar qualquer
crença que você queira. Inclusive nenhuma. Inclusive de não ter religião. Que é diferente de religiosidade. A gente vai falar disso em um outro vídeo. Então você tem a liberdade. Legal. Liberdade legal. A lei está do seu lado. Olha, você nasce numa família evangélica, que é um termo também que a gente vai discutir mais na frente, e quer ser um bandista, você quer ser budista, você escolhe, você pode escolher. Evidentemente vai ter uma pressão aí da família, mas inicialmente você é livre para escolher, enfim. Então, a lei garante essa liberdade de crença, né? E aí, quando a gente está falando de Constituição Federal, quando a gente está falando de liberdade de crença, a gente fala também no Estado laico. O que é o Estado laico? O Estado laico é um Estado que a gente chama de Estado não teocrático. O que é o Estado teocrático? O Estado teocrático é aquele que tem uma religião oficial, né? E que não dá espaço para outras religiões muitas vezes. No caso do Brasil, teoricamente, aí a gente vai explicar depois porque teoricamente, o Brasil é um Estado laico, porque dá a liberdade para você escolher as suas crenças. O Estado laico é regido pela Constituição Federal, né? O Estado laico é aquele que deve ter uma posição neutra em relação à religião, ou seja, nenhuma religião deve interferir ou deve influenciar. Influenciar a gente já sabe que influencia de maneira indireta ou direta. No caso do catolicismo, por exemplo, você vai ter uma influência do Estado sobre o Estado, né? Mas oficialmente não é uma religião, não é um Estado católico, né? Lembrando, o Estado laico não é Estado ateu também, né? Não é um Estado contra as religiões, é um Estado que exerce o papel de dar essa liberdade, garantir, né? Um dos papéis fundamentais do Estado laico é garantir que a liberdade de crença ela seja exercida, né? Muito bem. Então, você tem aí agora o Estado laico como aquele que vai garantir a pluralidade, a diversidade de religiões, mantendo o respeito. Aí a gente chega na palavra-chave, o respeito. As religiões deveriam ser ponto-chave do respeito ao outro, né? Ao outro. Entender o outro, respeitar o outro. Entender o outro não significa concordar com ele, mas você entender que ele também tem o direito de professar a fé que ele quiser. Portanto, o Estado laico vai garantir esse direito fundamental que você tem de poder professar uma fé, poder professar uma religião, né? Poder fazer parte de uma religião. E aí, lembrando que no Brasil nós temos uma diversidade de religiões, né? Você tem uma influência forte do catolicismo, uma influência forte do protestantismo, né? Vou deixar esse ponto para depois, porque o termo evangélico ele é mais abrangente do que se pensa, né? Na minha opinião. Então, o Estado laico, mais uma vez, ele não deve interferir nos assuntos das religiões, né? Como as religiões não devem interferir nos assuntos do Estado, né? E aí, para fechar esse momento, já estamos aí quase 15 minutos, a tolerância, né? Então, pensar em religiosidade, pensar em religião, no Brasil, sobretudo, é necessário pensar também em tolerância. E o que é a tolerância? Entender o outro. Entender que o outro tem aquele direito de poder se manifestar, de poder dar um pouco de si para a sua crença. Isso é um direito fundamental que ele tem. Então, eu posso discordar dele, mas não posso impedi-lo que possa se manifestar religiosamente, porque é um direito fundamental dele, né? Como eu não posso também discriminar, violentar aqueles a quem eu não concordo e aqueles a quem não tem religião nenhuma, né? Então, dentro do aspecto cultural da religião, você tem
a palavra e a ação respeito e tolerância. A tolerância é você respeitar o outro, respeitar o direito, né? Ter liberdade de expressão não é caluniar o outro por sua religião, não é difamar o outro por sua religião, né? Então, para os alunos que vão ler esse texto, é bom lembrar exatamente que o foco aqui é a religião como um direito humano, como um direito a ser exercido, a ser colocado para que as pessoas possam ter a liberdade sem ser perseguidas, sem ter medo de professar sua fé, como acontece em alguns países do mundo, onde quem professa sua fé ela é perseguida, tá? Então, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Nós estamos disponibilizando isso lá no canal do YouTube. Quem puder, quem gostar e quem achou interessante, aprendeu alguma coisa, pensou sobre alguma coisa, se inscreva lá no canal, comente, dê sua opinião também lá no nosso canal.